Olá pessoal, hoje eu trago aqui para nossa discussão uma ocorrência que é frequente em todos os pregões de todo o Brasil e os pregoeiros não sabem o que fazer quando isso acontece, que é o seguinte: numa sessão de pregão, nós sabemos que a etapa de recurso, aquela etapa que o licitante precisa se manifestar, dizendo ao pregoeiro o que ele não concordou e que ele vai entrar com recurso, né, sobre aquele fato e qual seria o motivo para esse recurso de forma sucinta, e depois ele tem o prazo de 3 dias para entregar suas razões devidamente fundamentadas por escrito. Pois bem, acontece que é frequente que nesse momento da sessão, onde o licitante precisa declarar de forma imediata e motivada, quer dizer, na sessão e falando contra o que ele vai recorrer e por quê, é normal que o licitante, então, ele levante a mão, se for um pregão presencial ou se for pregão eletrônico pelo chat mesmo, pelo campo próprio de recurso, ele inclui o seguinte: olha, pregoeiro, eu vou recorrer, né, aqui no nosso exemplo, contra a habilitação do primeiro colocado. Então, a habilitação é aquela fase de documentação do vencedor, do primeiro colocado. Perfeito. Então, abre-se o prazo recursal, e aí naqueles 3 dias que o licitante teria para entregar a sua petição fundamentada ou por campo próprio, se for pregão eletrônico no próprio sistema, tem essa possibilidade, ou se for pregão presencial pessoalmente no órgão, né? Ele entrega essas suas razões fundamentadas. Quando ele entrega essas razões e o pregoeiro então se depara com aquela petição, o que ele encontra? Que o licitante, aquela primeira parte que foi fundamentada na sessão, então todas as razões que aquele licitante tem em relação a habilitação do primeiro colocado, que foi o motivo que aquele licitante levantou a mão e se manifestou, mas também um segundo motivo, por exemplo, contra a classificação do segundo colocado. Classificação é em relação às propostas. Então vem lá, olha, senhor pregoeiro, então conforme estou recorrendo aqui da habilitação do primeiro colocado, porque o documento dele está errado, porque ele não possui o índice contábil exigido no edital, e vem toda a fundamentação. E aí vem um fato novo, também estamos manifestando aqui o recurso contra a classificação da proposta do segundo colocado, porque a proposta dele traz uma marca que não atende aos requisitos mínimos exigidos no termo de referência e tal, e vem uma nova fundamentação, quer dizer, um novo motivo que não foi levantado lá na sessão inicial, quando deveria ter sido levantado. E aí, o que o pregoeiro tem que fazer nesse momento? Bom, pessoal, então, a princípio, só existe recurso em relação aos fatos que foram levantados na sessão. E isso é requisito para o recurso no pregão, unicamente no pregão. Nas outras modalidades não acontece isso, mas no pregão eu preciso manifestar contra o que eu vou recorrer e por quê. E é claro que aí as minhas razões de recurso precisam ter congruência com o que eu falei lá na sessão. Então, se eu levantei a hipótese que a habilitação do primeiro colocado estava errada, nas minhas razões recursais eu preciso fundamentar em relação à habilitação do primeiro colocado. O que está errado, que o pregoeiro precisa mudar o seu fundamento e inabilitar aquele primeiro colocado. E vou tentar convencer o pregoeiro disso. Agora, em relação ao novo motivo, o recurso, na verdade, ele é intempestivo, porque não foi levantado lá na sessão como fundamento que também iria recorrer contra a classificação do segundo colocado. Então, o que o pregoeiro deveria fazer nesse momento? A princípio, quanto ao fato novo, a gente teria aqui um outro recurso, né, em relação à classificação do segundo colocado, nesse exemplo que nós demos. Em relação a esse fato novo, a gente não reconhece como recurso, então não é conhecido como recurso, mas a minha orientação é que você responda assim para esse licitante, ainda que de caráter pedagógico. Então, não conheço do recurso, mas com finalidades pedagógicas, e responda. Isso é muito simples de entender. Então, quer dizer, o licitante ele errou em não fundamentar
lá na sessão. Então, nesse caso, não é conhecido como recurso. Eu só vou conhecer como recurso e responder como recurso em relação ao primeiro fato contra a habilitação do primeiro colocado que ele fundamentou lá na sessão. Em relação ao segundo, então, eu não conheço como recurso, mas eu vou responder. Por que eu vou responder, pessoal? Porque, pelo princípio da autotutela dos atos administrativos, a administração pública, o pregoeiro, tem obrigação sempre de corrigir qualquer ato, qualquer conduta que tenha alguma irregularidade. Então, vamos supor que realmente aquele licitante ele tem razão, que a proposta daquele indivíduo que ele está falando agora não deveria ter sido classificada. E ele consegue comprovar isso. Ele traz todos os fundamentos para comprovar. Então, o pregoeiro precisa analisar com calma, ver se aquele sujeito tem razão. Porque se ele tiver razão, não importa que ele perdeu o direito recursal. O que acontece é que a gente precisa corrigir o ato errado para que a gente possa dar seguimento naquela licitação devidamente corrigido, né? Então, se ele tiver razão, a gente vai analisar e alterar essa decisão, se for o caso. Agora, se ele não tiver razão nenhuma, ainda assim responda, não conhece como recurso, mas com fins pedagógicos e responde. Por quê? Porque assim você já convence aquele sujeito, aquele licitante, que você, como pregoeiro, fez tudo certo. Aquela proposta, ela deve ser classificada, ela tem todos os requisitos, porque assim esse licitante não vai perder tempo de amanhã contratar um advogado, entrar com uma ação judicial, acabar aí atrapalhando o andamento do trabalho da administração pública. Então já faça aqui esse meio de campo, sempre informando para o licitante por que ele está errado, por que ele não tem razão. Assim você convence ele que não há possibilidade dele continuar com essas alegações porque não tem fundamento, né? Porque a proposta ela foi classificada e está tudo correto. Agora, para o lado do licitante, né? Geralmente os licitantes, quando acontece isso, de comer bola lá na hora da sessão, então passou batido alguma coisa, ele não manifestou a intenção de recurso na sessão e depois, analisando com calma, ele percebe que tem um outro erro. O que os licitantes deveriam fazer? Bom, como recurso, a administração ela geralmente não vai conhecer e muitas administrações não vão nem julgar, nem dar resposta. Então, o licitante ele tem alguns meios administrativos de obter resposta para a administração, ainda que seja por intermédio de entregar, né, por esse fato novo, em relação ao fato novo, entregar uma denúncia, uma representação no próprio órgão, tanto para o pregoeiro quanto para a autoridade máxima do órgão, para levar conhecimento daquele órgão o erro que foi encontrado, que apesar de não ter sido manifestado na sessão, existe e que a administração tem a obrigação de corrigir. Então, como licitante, qual que é a orientação? Que você inclua, assim, no recurso, mas como eles não vão julgar o fato novo como recurso, que você faça uma outra peça, uma denúncia, uma representação para aquele órgão, com base no direito de petição, que você pode fundamentar no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, o direito de petição que todos nós temos, de entregar uma petição a um órgão público e obter uma resposta em relação àquilo, e então traz ao conhecimento o erro que existe naquela licitação, para que o pregoeiro então reformule a sua decisão e corrija imediatamente o equívoco. E se você quiser se profissionalizar nesses temas, não deixe de iniciar ainda hoje o curso à distância de licitações, de pregão presencial, pregão eletrônico, como vencer licitações, onde nós vamos debater detalhadamente diversos problemas práticos aí que nós temos em licitações e eu pessoalmente vou responder todas as suas dúvidas pela plataforma do curso, lá no sistema Moodle ou Hotmart, onde vou tirar todas as dúvidas que você tiver no período aí do seu login e senha de acesso. E também não deixe de baixar os nossos e-books no site da Viana, você vai encontrar todos os e-books com uma linguagem prática, acessível, assim como os cursos à distância da Viana adotam uma linguagem prática, acessível para leigos. Então você não precisa ser formado em direito, você não precisa ser advogado para entender tudo que a gente vai falar. Nós vamos explicar aí de forma bem mastigada a legislação e todos os temas aí relevantes de licitações para que você consiga se profissionalizar nessas funções, nessas atribuições. Eu sou a professora Flávia Viana, um grande abraço, espero vocês nos treinamentos.